Sou Natan Cavalcante, Facundo, sou aluno da UES, curso licenciatura em Geografia, e hoje vou ministrar uma aula sobre mudanças climáticas e problemas ambientais urbanos. O professor é o João Neto, disciplina Climatologia, atividade 2, e vou estar abordando um pouco sobre esse tema, sobre mudanças climáticas e problemas ambientais urbanos. Então, o que são problemas ambientais? Qual a definição de problemas ambientais? Problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental, resultante da ação antrópica do homem, o impacto que o homem causa perante o planeta, sobre o meio ambiente. Isso ocasiona diversos problemas ambientais. Aqui a gente tem o mundo, aqui a gente tem como o mundo está ferido, e bastante aquecido aqui, abanando com um leque, as florestas totalmente devastadas, a indústria aqui emitindo vários gases, e o lixo, e o mundo aqui quase que pedindo socorro. Então, a gente tem essas relações, certo? Então, segundo o CONAMA, de 86, a resolução normativa CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 001 de 86, considera impacto ambiental qualquer alteração, seja ela física, química ou biológica. E segundo o CONAMA, se interferir direto ou indiretamente nesses conceitos, que o primeiro é a saúde, a segurança e o bem-estar da população, o 2, as atividades sociais e econômicas, 3, a biota, 4, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e 5, a qualidade dos recursos naturais. Ferindo esses direitos, e essas ações da população se causam, como impacto ambiental, se vai desestruturar essas normas. Os principais problemas ambientais, os principais problemas ambientais urbanos, que é a poluição do ar, do solo, das águas, ou sonora. Resíduos sólidos, que é o lixo jogado ao meio ambiente, o esgoto, as enchentes, a inversão térmicas, as ilhas de calor e a chuva ácida. A gente vai tratar, resumidamente, cada uma delas, certo? Cada um desses problemas ambientais, que se dá devido a essas mudanças, climáticas devido à ação do homem, os impactos ambientais sofridos através da ação humana. As causas dos problemas ambientais é a revolução industrial, a industrialização, o capitalismo e a globalização, o consumismo, a produção de muitas embalagens, o consumo e o excesso de lixo gerado pela população, a urbanização, que é o crescimento das cidades, o aumento populacional, cerca de 7 bilhões de habitantes no mundo inteiro, e a ineficácia da política de ambientação global. A gente sabe que tem políticas de ambientação global, mas elas não funcionam como deveriam funcionar. O termo poluição deriva do latim, poluire, que significa manchar ou sujar, Poluire é relacionado a poluir, deriva da palavra poluir. A poluição atmosférica caracteriza basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As causas dessas emissões são a queima de combustíveis, fósseis como carvão mineral, a deriva do petróleo, como a gasolina e o diesel, que são ricos em CO2, que acabam disseminando esse dióxido de carbono e esse monóxido de carbono na atmosfera, e também é emitida pelas indústrias, como a gente pode observar. Então, a poluição atmosférica, que a gente observa uma indústria lançando esses poluentes ao meio atmosférico, as consequências. As indústrias e os automóveis têm lançado uma grande quantidade de monóxido de dióxido de carbono na atmosfera. A saúde, o ser humano, por exemplo, é o mais afetado pela poluição, doenças respiratórias como bronquite, rinite, alergias, entre outras doenças. Outros problemas de saúde pode ser a irritação na pele, a lacrimação exagerada, a infecção nos olhos e a ardência na mucosa
da garganta, né, e processos inflamatórios no sistema respiratório em casos mais graves, né, que essas poluições também, elas afetam o sistema circulatório, certo? E aqui a gente tem a poluição das águas, né, o lançamento de detritos nas águas, rios, oceanos e a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos, né, oriundos do chorume, do lixo. A poluição das águas também ocorre por vinhoto, né, resultado da fabricação de açúcar e do álcool, pelo vazamento dos tanques e armazenamento subterrâneo de gasolina. As consequências, né, das poluições das águas, cerca de 3 milhões de pessoas habitam em nossos que estão habitando em nosso planeta estão vivendo seu mínimo necessário de condições sanitárias, né? Por exemplo, aqui no Brasil, na região norte, as condições sanitárias são bem precárias, né? E outro problema, né, que se espalha é as doenças, como a diarreia, a esquistossomose, a hepatite, né, a febre tifoide, entre outras doenças, né, que se dá devido a essas contaminações da água, principalmente nos países subdesenvolvidos, né, que é países que ainda estão tentando reestruturar as normas e os métodos para a população, certo, pessoal? E o lixo, o problema do lixo, né, o problema do lixo é um problema que ele não é de agora, né, mas que é um problema que vem causando preocupações ao longo de várias décadas, né? A problemática do lixo. O aumento populacional causa uma maior produção de lixo. Quantas mais pessoas, mais lixo vai ser produzido. O destino do tratamento, né, nos lixões, em locais indesejáveis, né, sem esse tratamento dos resíduos, e essas consequências que pode trazer, né, esse mau manuseio do lixo, danos à biodiversidade, né, todas as formas de vida, e ao homem, a proliferação, né, e dispersão de diversos vetores que propiciam doenças, como os ratos, né, as baratas, as moscas, a produção de chorume, né, a contaminação do solo, a geração de gases que afetam, né, o aquecimento global, como a gente viu na grafia. As enchentes, né? As enchentes são calamidades naturais ou não, que ocorre quando um leito natural recebe um volume de água superior ao que pode comportar, resultando em transbordamento. As causas iniciais das cidades em limites de rio, pela alterações realizadas em bacias hidrográficas, pela construção mal projetada de diques, bueiros e entre outros. Então, as enchentes se dão devido ao crescimento populacional muito grande, né? E essas construções à beira dos rios, né? Próximo aos rios, atrapalhando, digamos assim, né? O fluxo do rio, atrapalhando que a água não possa escoar, né? E a causa esse volume de água, o lixo também que entope o bueiro, né? Não tem para onde a água escoar e provoca essas enchentes. As principais consequências, né, são o abandono dos lares inundados, a percas de materiais, a contaminação da água por produtos tóxicos, né, a contaminação da água com agentes patológicos que provocam doenças, né, a amebíase, a cólera, a febre amarela, a hepatite, né, a malária, a poliomielite, entre outras doenças, né, pessoal, que se dá através dessa água contaminada, né, a água não tem para onde escoar, e ela vai ficar ali próximo das residências, né, causando um grande volume. Outro problema é a inversão térmica, né, que é dado principalmente nos grandes centros urbanos, certo? A inversão térmica é um fenômeno natural, né, que ocorre devido ao rápido aquecimento e esfriamento da superfície em alguns locais, e é agravado nos grandes centros urbanos, né, devido a essa presença de poluentes, né, que liberam muitos gases carbônicos. O ar frio, né, que é menos denso, onde ele tende a ser retirado da camada do ar quente, que está acima dele, né, e provoca essas linhas, como a gente pode ver, nessas camadas de ar quente, tanto alaranjada como acinzentada, como a gente pode ver aqui, né. As consequências, doenças respiratórias, irritações nos olhos, intoxicação, são algumas das consequências de concentração de poluentes. Entre esses possíveis medidas para amenizar, né, pela essa inversão
térmica estão a utilização de biocombustíveis, a fiscalização das indústrias, né, a redução das queimadas e políticas ambientais mais eficazes. Outro problema é as ilhas de calor, né? A ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana, se comparada a uma zona rural. Devido ao crescimento, né, das cidades, os grandes prédios e a construção, né, civil, a esse crescimento da urbanização, né, não tem tantas árvores, não tem tantos, né, ambientes onde tenha essa liberação de oxigênio, né, onde as pessoas tenham, onde o sol não penetre, né, e retorne à luz solar. Então acontece que esses prédios ficam superaquecidos, né? A cidade fica superaquecida, formando uma ilha de calor, né? A oscilação da temperatura entre o centro de uma grande cidade e a zona rural pode variar entre 4 e 6 graus, ou até mesmo 11, o que proporciona muitos inconvenientes à população, em virtude dos incômodos do calor excessivo que ela provoca, né? Então, essas ondas de calor que se tem nas grandes cidades, né? Que são chamadas de ilhas de calor. E a chuva ácida, né? A chuva ácida já é naturalmente ácida devido à presença de dióxido de carbono, né, que é o CO2 na atmosfera, com pH em torno de 5,4. A chuva comum não traz nenhum prejuízo ao homem ou à natureza. Isso porque a acidez é baixa, né? Então, a chuva natural, a chuva comum, né, não traz nenhum prejuízo à natureza. Só que a chuva ácida, né, como a gente pode observar aqui, uma floresta, né, totalmente destruída devido à chuva ácida, né? Que é esse aumento do pH, esse aumento do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, né? Que provoca essa acidez na chuva. Como a gente pode observar aqui, né? A acidificação da água, que acaba que tira o oxigênio da água, né? O tanto de peixe morto aqui, como a gente pode observar, né? Para a saúde, essa acidificação, né? Libera tóxicos que estavam no solo e pode contaminar os rios, nas casas, prédios e demais edifícios. A chuva ácida também ajuda a corroer alguns dos materiais utilizados na construção, danificando algumas estruturas, como as barragens, as turbinas de geração de energia. Para o meio ambiente, né, os lagos, a acidificação dos lagos, perda de toda a vida, né? A água vai ficar ácida devido a esse aumento do dióxido de carbono, né? E na agricultura, a destruição das lavouras. Então, o tema que eu gostaria, que eu queria abordar com vocês era isso, né? Essas mudanças climáticas devido a esses problemas ambientais, né? Que é o mau manuseio do homem com a natureza, né? Com o planeta, que causam todos esses problemas como a gente viu. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Essas mudanças climáticas que é provocada devido ao mau manuseio do homem, né? Com o planeta Terra.